Então, vamos começar o nosso estudo hoje. É o estudo de número 49 e hoje é dia 16 de novembro de 2020. Já estamos essa semana começando a segunda onda do vírus aqui. Em alguns lugares já começaram a fechar os Estados Unidos de novo, mas o número de casualidades de mortes está muito menor. Tem no estado da Flórida menos de 50 por dia, o que é assim bem mais animador, né? Apesar de estar subindo muito o número de contaminação, a gente vê que alguma coisa está dando certo nos tratamentos, né? Bom, vamos começar orando e vamos já entrar no segundo, 1 João capítulo 2, 18, tá? Então vamos orar. Senhor Deus, obrigada, Pai, pela semana que passamos, obrigada, Senhor, porque as chuvas também passaram e temos um tempo tão agradável e sentimos, ó Pai, a Tua compaixão, o Teu amor por nós, cuidando de nós nos mínimos detalhes. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor possibilita a nossa família estar reunida e vemos que é um tempo especial. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para usar bem esse tempo e levar esperança, amor e força para as pessoas que estão sem fé nenhuma e não sabem para onde ir. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê essa sabedoria e nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos começar com o Atos 3, que vai falar sobre Pedro e João juntos fazendo o trabalho deles como apóstolos, né? Então Jesus já tinha ressuscitado, já tinha enviado o Espírito Santo para eles, né? E aqui eles começam a, a realmente se apresentar como apóstolos, né? Então, o capítulo 3 de Atos, versículo 1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: Olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhes tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e a João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: Israelitas, por que isso surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem, que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu essa saúde perfeita, como todos podem ver.
Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. Pois disse Moisés: o Senhor Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta, como eu. Ouçam-no em tudo o que lhes disser. Quem não ouvir, esse profeta será eliminado do meio do seu povo. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram esses dias. E vocês são herdeiros dos profetas, da aliança que Deus fez com seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Bom, então essa é a pregação que Pedro proclama no templo, no pátio, para os judeus que estavam ali agitados, porque eles acabavam de fazer um milagre, recuperando, né, curando totalmente esse homem aleijado, que era muito conhecido deles. Tá? Vocês veem que tudo que Pedro está falando aqui, ele está resumindo tudo o que aconteceu com Cristo e está colocando bem claro o que aqueles judeus, aquele povo que estava ali na frente deles, tinha feito com Cristo, né? Que foi entregá-los, que mesmo que Pilatos tivesse decidido soltá-lo, tá? Ele está sendo bem claro, como Pedro sempre fala, ele fala na lata, na cara, ele não tem medo de confrontação, certo? Então, essa palavra que Pedro fala, tá? O nome o curou e tudo mais. Está falando quem é Cristo, quem é Deus. Isso tudo é a mensagem, vamos dizer, é a mensagem assim condensada e estabelecida pelos apóstolos, e essa mensagem é o que eles falam que foi começando a ser corrompida conforme foi passando o tempo. Começaram a fazer algumas alterações nisso, mas essa é a mensagem. Jesus, o Filho de Deus, nasceu em Nazaré, e tudo que ele está falando aqui. Foi perseguido, foi morto, foi crucificado, Deus ressuscitou, e eles, aqueles apóstolos, eram testemunhas oculares de tudo que tinha acontecido. Tá? Então, não adianta, assim, o que viria pela frente não era, como é que fala? Não era questionável, tá? Por quê? Porque eles eram testemunhas oculares. Ok, então essa é a mensagem. O que acontece lá em 1 João? João já está velhinho, né? Ele ainda não tinha escrito Apocalipse, mas ele já estava velhinho, provavelmente já estava preso. Dali ele foi solto, depois ele foi para Patmos, né? Uma ilha na Grécia, e lá em Patmos ele vive provavelmente como escravo, né? E provavelmente ele foi queimado e o rosto dele ficou deformado, e assim, tem algumas informações, vamos dizer, de cultura, mas não são textos da Bíblia, né? Falando que provavelmente ele foi escondido pelos outros que foram prisioneiros lá para essa ilha, e eles esconderam ele numa caverna para não ser feito mais nenhum mal contra ele. E aí foi quando ele teve a visão de Apocalipse, tá? Bom, então esse João era jovenzinho quando Pedro falou e curou aquele aleijado lá na porta, né, na Porta Formosa, lá no Templo de Jerusalém. Então,
é o mesmo João, só que aqui ele já está vendo o que aconteceu depois. E a essa altura já tinham alguns apóstolos sido mortos também. Bom, o que ele vai falar aqui é algum texto que, para nós, a gente já chegou a ver em Tessalonicenses, a gente já chegou a ver em outras cartas, e o que eu gostaria de acentuar hoje é a palavra engano, tá? Por quê? Essa palavra engano ou enganador é o nome, a função do que vai ser colocado no final dos tempos. E é tão importante isso, esse engano, a gente entender o que é esse engano e quem é esse enganador, porque Jesus fala muito mais desse enganador do que fala de qualquer outro sinal do final dos tempos. Então, o final dos tempos, a característica mais predominante, a característica mais forte, o sinal mais forte é esse enganador, tá? Em que sentido está colocada essa palavra enganador? Fui buscar lá nos gregos e fui ver ali o que estava no contexto inicial do texto deles, e a palavra enganador é no sentido de fazer as pessoas errarem o caminho, né? Fazer as pessoas, enganar as pessoas no sentido de direção, tá? E o anticristo, que vai ser o enganador, como a gente vai ver aqui, tá? O anticristo não é alguém que é contra Cristo. Não é uma pessoa que vai fazer, claro que é contra Cristo, mas não no sentido de uma pessoa que vai se levantar para batalhar contra Cristo. Não, vai ser uma pessoa que vai se levantar como se fosse Cristo e vai enganar as pessoas nesse sentido, de levar para um outro caminho. Tá? Então é super importante, é um assunto muito importante a gente entender, porque parece simples, mas é uma coisa muito forte, então a gente tem que ficar bem atento. Quando a gente conhece bem a Bíblia e a gente tem um relacionamento com Deus e a gente vê as coisas sendo levantadas, você fala, isso daí tem alguma coisa que é mentira, tem alguma coisa que está errado. Não dá para ter confiança nisso que estão falando, não é verdade? Então, vamos lá para 1 João 2 e vamos ver esse texto de João em relação ao anticristo, tá? E só para ressaltar, a palavra anticristo em grego é exatamente anticristo, tá? É exatamente, não tem outra interpretação, que é um Cristo oposto, um Cristo invertido. Então, se apresenta como Cristo, mas não é, tá? Então, vamos entrar no versículo, então, 1 João, capítulo 2, a gente começa no versículo 15, porque é importante a gente entender esse contexto. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, que é a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, estabelecendo isso, nós temos que prestar atenção que o engano vai começar justamente com esse argumento, levando as pessoas a cobiçarem coisas materiais. Então, quando você vê um Cristo proclamando coisas materiais, benefícios materiais, então você já sabe que é anticristo, que é o oposto de Cristo. Por quê? Tá? Isso não vem do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que está dizendo e o que não está dizendo? Não está dizendo que se você tem uma vida confortável, se você tem uma vida que você tem posses, isso é contra Deus. Não é isso que está falando. Está falando que é o seu objetivo de vida, o seu objetivo, a sua direção de vida
é para as coisas materiais, tá? Então já começa aí a estabelecer essa analogia com o engano, tá? Errando o caminho. Porque o caminho não é para a satisfação própria, para as coisas materiais, para alcançar o que os olhos cobiçaram, tá? Porque isso não vem do Pai. Deus abençoa a nós com muitas coisas materiais, mas não porque esse é o nosso objetivo de vida e porque a gente busca Deus por causa disso, tá? Então vamos prestar atenção na palavra engano, que vai aparecer algumas vezes aqui. Versículo 18. Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois, se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. O que ele falou? Aquela primeira palavra que levou a conversão de 5.000 pessoas. Para aquele tempo, 5.000 pessoas era um grupo muito grande mesmo, tá? Então, 5.000 pessoas aceitaram que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Messias, e começaram a seguir João e Pedro. E depois deixaram. Por que eles deixaram? Eles deixaram porque começaram a criar variações daquilo que João e Pedro tinham falado, e as pessoas só tinham ficado em cima dos dois porque eles fizeram um milagre muito extraordinário, tá? Então eles estavam atrás do milagre, eles estavam atrás dessa mudança no mundo físico. Eles queriam essa coisa material. E na hora que eles não começaram a receber aquela coisa material e começaram a perder poder ou influência, o que fosse, eles começaram a sair desse grupo, tá? Então é isso que ele está falando no versículo 19. Aí no 20. Mas vocês têm uma unção que procede do santo, e todos vocês têm conhecimento. Então, aqui entra mais dois conceitos. Unção. O que é unção? É um presente espiritual, é um dom espiritual, que é você estar com o Espírito Santo em você e o Espírito Santo está te dando esse discernimento. Por isso que ele fala, vocês têm conhecimento. O que é? Você está fazendo uma coisa e aquilo ali está te mostrando que aquela coisa não é uma coisa boa. Você fala, mas como que eu estou tendo esse discernimento? Como que eu estou entendendo que isso é uma coisa boa e isso não é? Tá? Por quê? Porque essa unção do Espírito Santo, tá? Que no mundo espiritual é visível, mas no nosso mundo físico não. Tem algumas pessoas que falam que é possível ver essa unção, mas aí é uma coisa mais metafísica mesmo. E essa unção do santo, quem é o santo? Cristo ressuscitado, então só vem dele trazendo esse conhecimento, esse discernimento. Versículo 21. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quando começou a entrar mentira, aí eles começaram a falar, opa, se veio mentira, apareceu mentira, é porque não está vindo do santo, não está vindo de Cristo, porque Cristo não é possível ele mentir, ele é perfeito, ele é santo. Então, versículo 22. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Aqui, especificamente, ele está dando uma divisão dentro do judaísmo, em que eles oram e oram e oram para Adonai, para Deus, né? Para Yahweh,
estão adorando Yahweh, né? Adorando a Deus, mas não aceitam a Cristo. Então é isso que ele está falando. Você está adorando a Deus, mas você não recebe o Filho, então você não recebe a Deus. Porque quem não recebe um, não recebe o outro. Quando vocês, versículo 24, quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. O que era aquilo que eles ouviram desde o princípio? Aquele texto de Atos 3. Tá? Que é uma explicação bem clara, foi o que eles ouviram, o que trouxe para eles a convicção de que Jesus Cristo é o Messias, porque ele morreu, ressuscitou, cumpriu todas as profecias de todos os profetas. Então, religiosamente falando, eles não tinham como negar que era Cristo, tá? Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna, tá? E isso parece uma coisa tão simples, né? A vida eterna, duas palavrinhas tão pequenininhas. Mas isso daqui é tremendamente complexo, profundo e é o que realmente nós estamos buscando alcançar, tá? Porque nós estamos ouvindo a palavra que Pedro e João falaram, como testemunhas, eles declaram: este é o Cristo. Então, nós estamos crendo nesse testemunho deles, e através do que nós cremos e nós aceitamos, nós estamos tendo uma transformação de vida em que nós viramos testemunha. Porque eu, pessoalmente, Emília, eu sei de onde Deus me tirou, eu sei as situações em que eu estava envolvida e que Deus mostrou a graça dele, a compaixão dele e me tirou daquilo ali, daquela escuridão. Eu sei. Então, eu sou testemunha. Eu não vi Jesus ressuscitado, mas o que eu vi foi a transformação pessoal na minha vida. O vazio que existia, em que Deus preencheu imediatamente. No momento que eu recebi a ligação do Espírito Santo com Deus, né? Então, assim, é uma coisa transcendental, é uma coisa metafísica, é uma coisa acima do que nós podemos entender, mas que o fruto é material. Paz, confiança, transformação de objetivos de vida, tá? Então, é isso que ele está falando. Se vocês ouviram desde o princípio, o que nós ouvimos permanecer em vocês, então também nós vamos permanecer no Filho e no Pai. Tá? Como que a gente permanece? Então, vamos entrar nas perguntas, né? Nós temos que, primeiro, permanecer no ensino de Deus, nesse ensino que a gente acabou de ler, Atos 3, essa declaração complexa, né? Completa, aliás. Segundo, receber essa unção que procede do santo, ou seja, nós sabemos se existe alguma outra coisa espiritual tentando influenciar minha vida, porque não tem água e óleo como ficar junto. Então, o Espírito Santo não tem como ficar em você se você tem outros espíritos influenciando você. Quando você aceita o Espírito Santo, todas essas outras coisas têm que sair, porque não cabe. Tá? E o Espírito Santo é muito mais forte do que qualquer outra coisa espiritual que possa existir, que possa estar influenciando a sua vida. Tá? Então, permanecer no ensino de Deus, unção que procede do Espírito e o terceiro, praticar a justiça. Que a gente vai ler um pouquinho sobre isso. Então, versículo 26. Escrevo-lhe essas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. A palavra enganar aqui, tá? Vamos prestar atenção em tudo que aparece esse enganar, e a gente sempre coloca na nossa cabeça o quê? Um espírito do anticristo. É alguém se fazendo de Cristo e levando você para entrar numa estrada totalmente diferente. Você está na I-95 achando que está indo para Orlando, indo para Norte, quando você vê você está chegando em Key West.
tá num caminho totalmente oposto e o caminho é muito parecido, só que a direção é oposta. Então, na hora que falar em enganar, pensa nisso. Alguém me deu a direção errada. Eu estou indo na direção oposta, que era a direção para eu ir. Ao invés de estar indo para vida eterna, eu estou indo para uma condenação eterna, porque eu estou indo na direção oposta. Então, escrevo-lhes essas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam de alguém que alguém os ensine, mas com a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou, tá? Então, o que que acontece? Eu estou mostrando para vocês aqui a Bíblia, textos da Bíblia, e se você não tem tempo, ou se você não tem alguém para explicar ou para ler com vocês, você abre a sua Bíblia e o próprio Espírito Santo, a unção do Santo, vai te direcionar para você estudar, para você se aprofundar na forma como Deus tem para você, pessoalmente. É bem gostoso a gente estar fazendo isso em grupo, porque a gente divide as ideias, né? Compartilha o que está acontecendo com um e com o outro. Então fica mais rico. Agora, não depende de alguém falar para você, faz assim porque é assim. Você mesmo pode buscar a palavra de Deus, você mesmo pode buscar esse entendimento. Bom, o que que acontecia muitos anos atrás, há séculos atrás, quando não existia a palavra? O próprio Espírito Santo se revelava nas pessoas, tá? Em 1500, 1400 e final, Gutenberg criou a imprensa e com a prensa ele imprimiu a Bíblia. Então começou a existir cópias da Bíblia que eram muito difíceis de fazer, né? Vários livros, 66 livros. Olha que dificuldade você ter esse texto todo na sua mão. Então, em 1500 já começaram a ter impressão de Bíblias. Em 1600, no máximo, as mulheres começaram a aprender a ler. As mulheres começaram a aprender a ler, começaram a ensinar para as crianças, não só esperar virarem adultos, começaram a ensinar. Então, a palavra de Deus, que foi o primeiro texto impresso, começou a ser disseminada, começou a ser multiplicada pelas famílias, pelos lugares mais remotos, porque foi um presente de Deus para nós, para os últimos tempos. E hoje nós temos acesso eletrônico, temos acesso em tudo quanto é lugar, e podemos comparar os textos, né? Porque tem vários tipos de tradução que foram interpretando o texto, né? Muito difícil você só traduzir, tem coisas que você tem que interpretar. Então, essas interpretações começaram a entrar em conflito e você pode buscar de novo no original, comparar e trazer aquele texto mais próximo do original possível. Mas sem isso, se você não tem acesso a nada disso, mas você tem o Espírito Santo vai caminhar com você passo a passo. Tá? Eu queria falar um pouquinho mais sobre esse engano, tá? Vamos olhar em 2 Tessalonicenses 2, é um pouquinho antes de João, desse primeiro João, tá? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 9 a 11. Nós já lemos quando a gente estudou Tessalonicenses. Presta atenção, então, quando fala a palavra enganador, ou engano, o que está nesse contexto, tá? Então, está falando sobre o homem do pecado, estava falando quanto à vinda no versículo 1, né, do capítulo 2, versículo 1, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, arrebatamento, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, por palavra, por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane, de modo algum. Antes daquele dia virá
apostasia, que é deixar, abandonar a fé. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Então, por isso que quando a gente fala da segunda vinda de Cristo, então antes tem que aparecer esse homem do pecado e ele se proclamar Deus e pedir para mandar que adorem como a Deus, certo? Bom, você pode me perguntar agora, e o Calígula e o outro imperador romano que se declarou Deus? Desde Júlio César, eles estão se declarando imperadores do sol, imperador a Deus, né? Como uma representação de Deus na Terra, certo? Bom, eles realmente fizeram coisas horríveis no templo, até a destruição total no ano 70, então aqui ainda não tinha acontecido. Então eles viram essas coisas assim muito imediatamente. Pela grande graça e misericórdia de Deus, Deus não permitiu que ali terminasse, porque são 2000 anos, né? 1990 e tantos anos, né? Que isso aconteceu, 1970 anos, provavelmente, que isso aqui, tudo aconteceu, né? O Tito, que foi lá e queimou tudo, e quebrou tudo, e tudo mais. Todos esses imperadores se proclamando como Deus, eles estão entrando nessa categoria aqui. Eles deixaram impuro o santuário de Deus. Eles declararam que o santuário, que o templo era templo deles. Colocaram imagem de Mercúrio, alguma coisa assim. Tem várias coisas na história que eles contam que foi feito antes de ser destruído totalmente, tá? Bom, então, pela misericórdia de Deus, esses 2000 anos passaram e durante esse tempo todo, todos os povos estão sendo alcançados pela palavra de Deus. Então, nós vemos uma grande misericórdia de Deus não tendo terminado naquele tempo, tá? Então, vamos continuar a ler. Não deixem, esse se opõe a tudo que se chama Deus e é objeto de adoração. Versículo 5. Não se lembram de que quando eu estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas, agora vocês sabem o que está detendo para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação. E esse mistério da iniquidade está até hoje aí, porque a gente vê realmente uma conspiração maligna, né, tentando manipular o globo, né, todos os povos. Então, o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, a palavra de novo, da injustiça, para que os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor, a verdade, que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Do que ele está falando aqui? Que foi feito uma oferta para as pessoas para que eles, daquele tempo, recebessem Jesus como o Messias, como o Filho de Deus, a verdade, e ao invés disso, eles preferiram não receber a verdade e Deus deixou entrar um espírito sedutor para que eles fossem enganados com sinais e milagres, tá? Milagres que estavam levando as pessoas a se desviarem totalmente do caminho, tá? Vamos continuar aqui. Vamos ver o que Jesus falou a esse respeito. Vamos lá para Mateus 24.
Mateus 24, no versículo 4, 5, 11 e 24, vai estar falando também dessa mesma forma sobre o enganador, tá? Então, vou começar. Mateus 24, versículo 4. Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerra, rumor de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fome, terremoto em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Tá? Vamos pular aqui para o 11. No 10. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão muitos, de novo a palavra. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Olha só, então a última coisa que acontece antes de vir o fim, né? O dia final é o evangelho do reino ser pregado em todas as nações, tá? Isso daí é uma coisa que a gente está vendo acontecer, principalmente depois que, com toda essa divulgação de internet e tudo mais, muitos povos estão sendo alcançados através da internet, né? Por incrível que pareça, né? Deus está usando qualquer coisa e está usando a internet para alcançar esses povos. Agora, o outro texto que é outra interpretação do que Jesus falou é Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 13. É a mesma situação, mas é um pouco, explica de uma forma um pouquinho, desculpa, um pouquinho diferente, tá? É no versículo 5 e 6. Jesus lhes disse: cuidado que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo sou eu, e enganarão muitos. Quando ouvirem falar de guerra, rumores de guerra, não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são os inícios das dores. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues a tribunais. Aí ele já está falando especificamente dos discípulos que estavam ouvindo ali a mensagem, tá? Então, engano, se colocando como Cristo e enganando as pessoas. Como que eu posso não ser enganado? Tá? O primeiro sinal é esse. Se estão levando você para um caminho que é selfish, um caminho egoísta, estão levando você para um evangelho que é para você, você já começa a levantar a sua bandeirinha vermelha, falar, opa, tem alguma coisa errada aí, né? O evangelho do reino não é sobre mim, é sobre o rei, Cristo, e não sobre mim, né? Não é sobre o que eu posso fazer, o que eu tenho conquistado, mas sim o que o reino de Deus tem avançado. É para ajudar os pobres e as viúvas, ajudar a pessoa que está passando em necessidade. Quando a mensagem que você está ouvindo está direcionada a esse trabalho, está direcionada ao crescimento da palavra de Deus e não ao seu crescimento pessoal, que inclusive era uma luta muito grande aqui, porque o cidadão romano tinha privilégios, assim, extraordinários, água quente, eles tinham esgoto, eles tinham água corrente, tinham muitos servos, então as pessoas ficavam olhando para a vida deles tão boa, então eles falavam, então o reino de Deus vai me levar para uma vida boa que nem o do cidadão romano. E eles falavam, não se engane, porque se eles estiverem pregando o evangelho, dizendo, olha, quando você vier para mim e a gente levar você para o reino, você vai ter essa vida,
banheira de ouro, helicóptero e essas coisas, você já levanta a sua bandeirinha vermelha, fala, tem alguma coisa errada nesse lugar, tá? Por quê? Porque não tem em nenhum lugar o evangelho de Cristo levando para você, para que aquilo seja feito para você, tá? Então, primeira mensagem enganosa, sinais e maravilhas, pessoas sendo curadas, podem ser curadas, mas não no nome do santo. Podem ser curadas por outras coisas. Como que você vai distinguir? O Espírito Santo vai colocar em você a convicção. Você vai ver que aquilo não está vindo de Deus, tá? Bom, o sinal mais forte é negar que Jesus é o Filho de Deus. Vamos dar uma olhadinha em outras. Ele está falando da injustiça, né? Então vamos ver em Gálatas. Eu não sei se eu passei o texto de Gálatas para vocês. Gálatas 6, nós já até lemos um pedacinho também, no versículo 7, tá? Então vocês vão ver como é bem distinto. Se o reino de Deus é um reino em que você tem paz, segurança, mesmo no mundo cheio de aflição, mas você tem esses benefícios porque você tem o seu espírito em paz, tá? Olha o que é o contrário. Vamos ver lá, então, Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não se deixem enganar, de novo a palavra. De Deus não se zomba. Tem as leis de Deus, tem a palavra de Deus, tem a ordem de Deus, e quem vai pregar contra isso, ou quem vai levar as pessoas contra a palavra de Deus, está zombando de Deus, está colocando como que Deus não vale nada, como que tudo que ele estabeleceu nesse universo, nesse planeta, todas as leis não valem nada. Então, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna, que é o que nós estamos buscando, né? Colher a vida eterna, plantar na nossa vida para nós colhermos a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Simples. Simples, tá? Agora vamos dar uma olhada em 2 Coríntios 11. Esse texto vai esclarecer um pouquinho mais o que era o comportamento, e a igreja de Coríntios era bem parecida com esse país que a gente está vivendo. Versículo 11, no capítulo 11, versículo 13. Vamos ler um pouquinho antes. Tão certo, versículo 10 em diante, tá? Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, ninguém na região da Caia poderá privar-me desse orgulho. Por quê? Porque não amo vocês, Deus sabe que eu os amo. Continuarei fazendo o que faço a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar ocasião de serem considerados iguais a nós nas coisas de que se orgulham, né? Então, pessoas que tinham saído do meio deles, que estavam tentando ser iguais a Paulo, tentando ser iguais aos apóstolos, mas levando as pessoas para um outro caminho. Versículo 13, olha só. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se de apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que suas ações merecem, tá? E essa palavra disfarçar é máscara, masquerade, é usando máscara. O próprio Satanás
usam a máscara de anjo de luz, né? Então, eles se fazerem de apóstolos de Cristo, mas ensinando as pessoas a errarem. Isso daí estava bem claro que não era que não era verdade o que eles estavam falando. Eles estavam se fantasiando de apóstolos, né? Agora, o que eles plantavam, o que eles plantarem, vai ser colhido. Então, está plantando para carne, para ter benefício, né, daquilo, eles vão colher o resultado daquilo, né? Agora vamos passar um pouquinho para frente no capítulo 13, em 2 Coríntios mesmo. Peraí, deixa eu ver se é no capítulo 13 mesmo. Deixa eu ver onde é que eu anotei. Tem uma lista assim bem pesada do que eles estavam fazendo. Só para vocês terem, não é no capítulo 13 não estou achando aqui. Mas só para vocês terem uma ideia, a igreja de Corinto, eles colocavam as virgens desnudas, né? Só com as saias, para atrair o público. E falavam que eles eram apóstolos de Cristo. Então, só para vocês terem uma ideia como que era a coisa, tá? Bom, o final dessa história toda tá lá em Apocalipse 20. Tá? Depois eu acho lá o outro versículo, que eu não sei onde é que eu notei aqui. O versículo 20, o capítulo 20 de Apocalipse, tá? A gente já está terminando. Que vai ficar bem claro o que é o fim desse engano todo, tá? Capítulo 20, versículo 7. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago do fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Então aqui está o fim de todo esse engano, tá? A besta e o falso profeta. Vou um pouquinho antes ali, no capítulo 19, no versículo 19. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército, que é o cavaleiro no cavalo branco, que está escrito em cima, que chama fiel e verdadeiro, que tem olhos de fogo. É lindo isso aqui, tá? Então, o que acontece com essa besta e os reis da terra? A besta foi presa e com ela o falso profeta, que havia realizado sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. E todas as aves se fartaram com a carne deles. Tá? Então, todo esse engano religioso, esse uso do milagres e sinais para levar as pessoas a buscarem prazeres carnais, para buscarem esse objetivo egoísta, né? Centralizador, é meu, para mim, né? Então, isso tudo que é uma palavra de engano vai ser revelado e tem esse fim. Está bem claro aqui em Apocalipse 20. Tem um fim. E vão ser todos exterminados. Tanto os que enganaram, como aqueles que se deixaram enganar, que receberam a marca da besta e que adoraram a besta. Tá? Então,
o que acontece conosco? Nós temos a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, que nos dá o discernimento, conhecendo grego, hebraico ou não conhecendo, conhecendo a nova versão internacional, ou a King James, ou a Almeida, ou o que for. Você conhece a Bíblia ou não conhece, mas você aceitou Jesus como Filho de Deus, aceitou Ele como seu Salvador, o Espírito Santo em você, então você tem essa unção do Santo, que é a unção que vai te dar o discernimento se você está indo no caminho certo ou se tem alguma coisa nesse caminho que você está sendo levado. Tá? Então não tem ansiedade, não tem dificuldade. Deus é tão misericordioso, Ele tem tanta compaixão de nós, que quando você começa a seguir alguém que você acha que está sendo assim, o máximo, aquela pessoa está sendo incrível. Eu lembro uma época que todo mundo gostava muito de ouvir o Caio Fábio, e ele falava, eu não sei se a Joelma lembra do Caio Fábio, era um pastor muito eloquente, falava de um jeito muito maravilhoso e tal. Até que começou a pregar umas coisas meio estranhas, começou a questionar a Deus, que Deus não existia, começou a questionar a própria função salvadora de Cristo. Aí um monte de gente falou, opa, está bem errada essa mensagem. Não passou muito tempo, descobriram o dinheiro dele em Caimã e já descobriram um monte de falcatrua na vida dele, adultério e tudo mais. Entendeu? Então, assim, muito bonito no começo, muito bonito, palavras maravilhosas. E que em certo momento deu uma desviada. Essa desviada chamou atenção. Não é uma coisa que você simplesmente, você fala assim, não, isso aqui não está indo no lugar certo. E as pessoas seguiam assim, fielmente o que ele falava, né? Foi uma grande decepção para as pessoas? Foi. Agora, o nosso coração está em Cristo, não está em pessoas. Certo? E mesmo se você pegar uma tradução da Bíblia e a tradução tiver alguma falha, e você tem a sua fé na tradução, você pode estar sendo enganado. Então, assim, Deus vai mostrar para você que aquilo ali é só uma forma, a palavra de Deus é uma forma de fazer você conhecer, de você ter um relacionamento com Deus, mas o seu relacionamento é você com Deus, é você confiar em Deus. E quando você tem problemas, aparecem uma série de situações da sua vida e você fica com aquele problema rodando a sua cabeça, pode ser que esse problema comece a virar um ídolo na sua vida. Ao invés de você buscar Deus, você está buscando ficar em cima daquele problema, se entretém tanto com aquilo ali que você vê que você está perdendo totalmente o caminho, está sendo enganado, né? Às vezes você pega alguma coisa no YouTube, aí você começa a olhar, aí aparece mais uma coisa. Quando você vê, você está sendo levado para um caminho de informações que você não tinha procurado. Então, assim, é uma awareness, é uma consciência em que você começa a ser incomodado porque você começa a perceber, pera, o que eu estou fazendo? Por que eu estou indo para esse lugar? Por que eu estou indo procurar essa informação? Tá? É muito mais simples. O amor de Deus é muito simples. É um amor de pai para um filho, para uma criança. É simples. É incondicional. É um amor que não é porque o que você vai fazer. Você ama seu filho se ele tiver com o nariz sujo, se ele tiver sem banho, se ele tiver com fralda suja. Você ama seu filho, não é? Você vai ajudar seu filho a ficar mais ou menos em ordem, na medida do possível, não é? Mas você ama seu filho. Não depende dele estar em perfeita linha para você poder amar seu filho. Tá? Então, a palavra de Deus é muito clara e muito simples, né? Então, como não ser enganado, vamos voltar um pouquinho, permanecer no ensino de Deus, buscar e se manter na unção que vem do santo, que vem de Cristo, e praticar a justiça. Simples, não tem muito mais do que isso. Tá? E pelo lado de vou evitar ser enganado, é negar que Jesus é o Cristo, você já levanta a bandeira e já não segue por ali.
negar que o pai e o filho são um e praticar injustiça, né? Então, vai exatamente o oposto. Esse é o engano, tá bom? Então, Deus abençoe vocês nesse estudo e vamos abrir o nosso grupo para conversarmos um pouquinho.